Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADM Incast que você pode acompanhar aqui no canal A Serviço da Administração e no Spotify. Hoje o nosso tema é o poder da inovação na formação de empreendedores de sucesso. Mas antes de eu chamar os meus convidados, eu quero te propor uma coisa. Você pode se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, deixar o seu like e seus comentários. Combinado? Bom, agora sim, eu tenho o prazer de chamar os meus convidados, a gente que está agora, voltando, retomando as gravações presencialmente aqui do nosso estúdio na sede do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Então, a gente vai estrear com o pé direito. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês o administrador, professor associado na Universidade Fernando Pessoa, Miguel Trigo. Tudo bem, professor? Tudo bom, bom dia, obrigado. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui conosco. E também apresentar o administrador, conselheiro e vice-presidente de assuntos acadêmicos do CRA São Paulo e professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Silvio Micciotti. Tudo bem, professor? Tudo bem, Maria Rita, é um prazer estar aqui com você, com o professor Trigo, que nos brinda com a visita dele. Exatamente, acabou de chegar de Portugal, veio aqui apresentar. A gente vai saber direitinho detalhes, sobre a sua presença aqui no Brasil, mas para a gente iniciar, professor, eu quero trazer um pouquinho uma visita que o senhor fez em 2019, O senhor esteve no 6º Fórum Internacional da Administração, falando sobre a inovação tecnológica na cidade do Porto. De lá para cá, são 4 anos e uma pandemia. Qual era o cenário naquela época para toda essa questão tecnológica, inovação, e como é que está esse cenário hoje? Bom, mais uma vez queria agradecer essa oportunidade, agradecer obviamente também as palavras do professor Silvio. É para mim uma honra poder estar aqui partilhando com o professor e com a Maria, a quem já dei os meus parabéns pelo vosso trabalho. Quero fazê-lo agora publicamente também, parabenizá-los. E relativamente à questão que coloca, eu diria que a grande diferença poderá ter que ver, com maior dificuldade hoje em dia de conseguir financiamento, As startups têm hoje em dia uma maior dificuldade de encontrar investidores e depois, talvez, diria também, uma mudança nas áreas que estão tendo uma maior aposta. Dados que estive consultando de spin-offs que saíam da Universidade do Porto, por exemplo, que será certamente aquela entidade que tem contribuído mais para o ecossistema de empreendedorismo na cidade do Porto, nos transmitem que a aposta que está crescendo é em startups da área da saúde e bem-estar, Muito também motivado, sabemos, a pandemia trouxe novos desafios nessa área, Muito relacionados com a saúde mental, mas também com o próprio exercício físico, Está havendo esse aumento e depois a incorporação da inteligência artificial também nesses modelos, Curioso também, estava crescendo a aposta em novas startups na área da consultoria, tinha estado crescendo, e eu diria que as maiores diferenças serão essas, e uma vez que agora é mais difícil conseguir investidores, o trabalho para tentar fazer bem feito também está sendo um pouquinho mais rigoroso por parte das startups. Eu diria que as diferenças principais seriam essas, em termos do cenário, de 2019 para agora, e diria, obviamente, esse perceber quais são as novas realidades, Porque nós, como estava a Maria referindo, a primeira vez que está aqui retornando as gravações presenciais, alteramos os nossos hábitos, E vamos ver agora e temos que perceber quais foram aqueles que vão ficar, E quais são aqueles que possivelmente voltaremos aos de antes da pandemia, e acho que isso também é um dos fatores que está influenciando muito o cenário de empreendedorismo e de inovação na cidade do Porto. Depois, também se nota muito investimento de
empresas estrangeiras no Porto, ou seja, estão abrindo escritórios, não é? O Porto, felizmente, tem boa formação na área das engenharias, okay? Portugal é conceituado a nível europeu e não só, mas muitos novos negócios de outros países estão criando filiais, não é? no Porto, porque sabem que a formação é boa e, comparativamente ainda com alguns dos outros países da Europa, as condições para as empresas são favoráveis e as condições de vida no Porto ainda são um pouco mais baratas que algumas outras capitais da Europa. Então, eu diria que a alteração principal tem sido essa. Excelente, professor. Agora, para a gente dar continuidade, uma curiosidade que eu acredito que muita gente que está nos assistindo também tem. É possível se tornar um empreendedor inovador, professor Micciotti? Sim, é possível. Tornar-se um empreendedor inovador tem a ver muito com o ambiente que lhe é oferecido, que lhe estimule a isso. A dúvida que resiste é se alguém pode aprender a ser um empreendedor ou isso não é possível. Se a gente olhar a literatura, nós vamos encontrar autores que sustentam que sim, é possível aprender a ser empreendedor, outros que dizem que isso não é possível pelas características personalísticas, muito individuais do empreendedor. Então você tem situações como persistência, coragem, comunicação, empatia, liderança, autoconfiança, que são valores muito intrínsecos, que são necessários ao empreendedor, mas que dificilmente são transmissíveis num processo formal de ensino, por exemplo. Mas, entretanto, é possível, sim, você lidar com o aprimoramento da capacidade de planejar, com a capacidade de desenvolver um pensamento estratégico, com a condição de aprender a conviver com o futuro, a visualização. Então, todo o arcabouço teórico que é necessário para que alguém consiga interpretar o momento de mudança, e veja, isso é importante destacar. Quando o futuro tende a ser uma continuidade do passado, a experiência é suficiente. Mas se o futuro é novo, é incerto, aí você precisa da teoria para poder entender o fenômeno e se ajustar a ele. Então, é esse o binômio que a gente imagina seja necessário. Então, alguém tem que ter características pessoais típicas do empreendedor para facilitar o processo. E ele pode buscar o aprendizado daquilo que é possível assimilar em termos de técnica e metodologia. E essas características, elas são possíveis de aprender, no caso. A gente fala muito de soft skills, as pessoas podem desenvolvê-las. Como é que seria isso, por exemplo? É assim, eu gosto de falar que primeiro temos que desaprender, não é? Porque eu acho que todos nós, até entrarmos na escola, sempre fomos muito curiosos, não é? Nos lembramos sempre perguntando, porquê é que isso acontece assim? E porquê? E porquê, não é? E quase levávamos os nossos pais ou os mais velhos à loucura, que já não conseguiam tantos porquês. No momento em que entramos na escola, acabou a curiosidade, não é? Nos querem ensinar que devemos fazer isso, assim, assim, assim. Portanto, eu diria que uma das principais características de um inovador, não é? E digamos que é diferente de um empreendedor, okay? É ser curioso. Mas eu acho que a curiosidade também é fundamental para um empreendedor, não é? Porque eu acho que uma das coisas mais importantes que um empreendedor tem que possuir é uma obsessão pelos clientes, ok? Nós, infelizmente, não é? É normal pensarmos que somos muito bons criando soluções, mas muitas vezes criamos soluções que ninguém está necessitando e que ninguém vai querer, não é? Portanto, o foco tem que ser nas necessidades das pessoas, não é? E então isso só se consegue sendo curioso, não é? Tentando olhar e perceber o que é que as pessoas estão fazendo, que necessidades poderão ter. Obviamente nós sabemos que as pessoas não nos vão dizer o que é que precisam, que produto, que serviço precisam. Não, essa é a competência do empreendedor. Perceber o que é que a pessoa está querendo e então, aí sim, então criar a solução, não é? E eu acho que começa com
a desaprendizagem do modelo que estamos. Ou seja, que parece mal mostrar que não sabemos, não é? Quase que é vergonha, não é? Não posso dar a parte fraca, tenho que... Não é? E então temos que desaprender essa condição e depois voltar a pensar como éramos quando éramos guris, não é? Ou seja, nós estávamos sempre tentando perceber, mas porquê é que as pessoas estão fazendo aquilo? Não é? E nisso é fundamental o espírito de observação, não é? Porque perguntar às pessoas só depois de observar, vendo o que é que elas estão fazendo, não é? Porque se vamos perguntar, as pessoas vão... o que é que será que ele está querendo que eu responda? Mas se nós depois de observarmos formos perguntar, não, mas porquê é que você fez isso assim e assim e assim? Aí já não podem. E se várias pessoas tiverem o mesmo comportamento, ali há um indício de que o mercado está dando um sinal, né? Exatamente. Portanto, eu diria que há um processo de desaprendizagem para depois, obviamente, aprender alguns dos comportamentos. Depois, obviamente, e aí quando falamos de... é diferente ser inovador de empreendedor e nem sempre será a mesma pessoa, não é? Que vai conseguir fazer com que, efetivamente, de uma invenção surja uma inovação de sucesso, não é? Porque depois é preciso criar todo um modelo de negócio, não é? E fazer com que, efetivamente, as pessoas que tenham a tal necessidade que foi possível identificar e que esperam determinada experiência, não é? Era uma das coisas que eu achei fantástico passeando outro dia, estava passando ali na rua Oscar Freire e lojas, não é? Que têm agora esplanadas, não é? Ou seja, é a experiência. Ou seja, a loja vende, não é um café, não é ok? Mas cria experiências, não é? E nós todos queremos isso. E depois da pandemia, acho que então valorizamos ainda mais as experiências, não é? Portanto, acho que há coisas que temos que querer aprender. Se não quisermos, não adianta, não é? Se continuarmos, já sei, não é? Porque infelizmente ainda há pessoal que acha que sabe tudo e aí não vai certamente ter sucesso. Mas então, eu diria que, obviamente, se tivesse que destacar, seria desaprender alguns dos maus comportamentos que a sociedade se calhar nos incutiu e depois também, pegando aqui nas palavras do professor Silvio, nós temos uma sociedade, pelo menos na Europa, uma sociedade que não é amiga de quem tenta fazer coisas, não é? Ou seja, está sempre esperando um momento para dizer eu bem falei que você ia falhar, não é? E o falhanço faz parte, ok? O falhanço tem que acontecer porque senão não estamos aprendendo, não é? O falhanço é um bom falhanço quando aprendemos. Se não aprendemos nada, aí então já retiro o que disse, não é? Mas temos toda uma sociedade esperando para apontar o empreendedor e dizer eu falei logo, eu vi logo que isso não ia dar certo, não é? Mas nós sabemos de muitos casos de sucesso que não foi na primeira tentativa que correu bem, mas com o que aprenderam nessas primeiras tentativas, hoje têm, não é? E a gente percebe muito nessas grandes empresas tecnológicas que eles sempre estão aprendendo com as inovações que eles estão propondo, né? O Facebook faz muito isso, lança determinados tipos de comunicação, se aderir, ok, ele distribui para demais países, mas aí vem a minha pergunta, no caso assim, Google, Facebook, são empresas que já estão num patamar de sucesso. Se elas não fossem da área da tecnologia, por que se tornar inovadoras? Porque tem aquele ditado, o time que está ganhando não se mexe. Então, se a minha empresa está com sucesso, se ela está bem de mercado, por que eu tenho que inovar? Porque ninguém atravessa duas vezes o mesmo rio. O mundo está mudando a todo tempo, quer a gente queira, quer não queira. O que mudou foi a velocidade com que isso aconteceu. Então, o domínio da tecnologia tornou muito instantânea a mudança. Então,
As coisas têm um ritmo fantástico. Tanto que quando a gente discute hoje o tema planejamento estratégico, a gente tem que avaliar qual é o horizonte de tempo, porque tudo é muito curto. Né? Então, a inovação... As pessoas hoje esperam novidades, elas esperam mudança. A organização que não mudar e manifestar isso como uma declaração de amor para o seu consumidor, olha, estou preocupado com você, estou mudando para te servir melhor, o consumidor vai mudar e vai se afastar dela. Então, essa mudança ela é necessária. O grande risco da administração, de uma forma geral, as empresas em geral, é que o sucesso entorpece. O sucesso dá a sensação de que está tudo bem. Somos invencíveis, somos imbatíveis. Aí alguém, imagino o espanto na sala de diretoria da IBM quando alguém soube que um fulano numa garagem fez lá um computador e estava atrapalhando a vida dela. Mas é assim que a coisa funciona na grande organização. Ela precisa fazer um esforço muito grande para mudar. E isso tem a ver com a sua cultura organizacional. Então, a necessidade de mudar é constante. A oportunidade é que tem que ser escolhida. Nós temos que estar preparados para mudar. Se mudamos agora, amanhã ou daqui a um ano, isso é uma outra decisão. Mas estar preparado para mudar, devemos estar o tempo todo. Excelente. O senhor concorda? Acho que sim, né? Totalmente. Não poderia estar mais de acordo. Eu acho que nem tenho mais nada que acrescentar, né? Acho que é mesmo isso. E a gente está falando agora de tecnologia. Hoje, quando a gente está gravando esse programa, está se falando muito de ChatGPT, né? Eu acho que é o momento, é só para falar sobre essa tecnologia que é baseada na inteligência artificial. Na opinião dos senhores, como é que a tecnologia, a inovação pode ajudar no empreendedorismo, no negócio? A gente sabe que nem todo mundo tem acesso à tecnologia, nem todo mundo tem aporte financeiro para isso, mas também ser inovador não significa apenas usar a tecnologia e ter grandes investimentos. Certo. Então eu gostaria de saber como as pessoas que estão iniciando, principalmente vocês que estão começando, né, um negócio, podem usar da tecnologia para se inovar. Vou começar com o professor. Muito bem. É assim, eu traria aqui então um exemplo que vi recentemente de um professor de empreendedorismo da Universidade da Pensilvânia, né, que ele resolveu fazer um experimento, né, bem do jeito que o empreendedorismo tem que funcionar, não é? E a inovação vamos experimentar. Então ele tentou ver de que forma conseguiria utilizar o ChatGPT e as tecnologias relacionadas, não é, com o ChatGPT, não é, porque ele usou mais do que o ChatGPT, usou outras ferramentas, mas ele conseguiu fazer o seguinte: eles têm já um modelo de ensino, de empreendedorismo bastante avançado e desenvolveram inclusive games para possibilitar que os alunos sejam colocados perante as realidades que vão ter como empreendedores, não é? Ou seja, vão ter que saber como conseguir atrair talentos, vão ter que conseguir negociar investidores e por aí fora. Então ele pediu ao ChatGPT, neste caso usando o Bing AI, não é? Que lá está. E só agora, voltando um pouquinho atrás, falávamos há bocado que a Google era inovadora, mas a Google nesse momento está passando um processo difícil, não é? Pronto, mas... Os grandes pensadores da inteligência artificial fizeram recentemente um manifesto pedindo para frear, né, as pesquisas. Isso é um exemplo de que nem eles próprios estão preparados para o que vem por aí. Sim. Bom, mas então, usando o Bing AI, ele pediu para o Bing AI dar uma olhada naquilo que é o game que foi desenvolvido por eles e, partindo dali, criar um plano estratégico de marketing para promover o game. E então, ele criou um plano estratégico, ok? A inteligência artificial criou um plano estratégico de marketing bom, ok? Criando, inclusivamente, uma sequência de e-mail marketing, ok? Primeiro e-mail que vai sair é esse, depois envia esse, depois envia esse, depois envia esse. Em seguida, ele pediu para ele gerar o código para criar um website
para vender o game, ok? Já para aquele público específico, ok? E ali, inclusive, usando uma outra ferramenta de IA para gerar as próprias imagens que iam ser utilizadas para vender o game e por aí fora. Em seguida, pediu para ele se comportar como um gerente de rede social e criar a campanha para as redes sociais. Okay? E os próprios posts por aí fora. Ou seja, isso demorou pouco mais de 30 minutos. Ou seja, acho que aqui está bem refletido a potencialidade que pode ser para um empreendedor que pode nem ter conhecimentos de marketing. Estou a dizer que pode não ter. Não estou a dizer que não deve ter. Não é? Porque também sabemos que estas ferramentas ainda têm algumas limitações. Sim. Não é? E quando nós não dominamos a área, ela inventa. Okay? Ela pode inventar. Não é? Pronto. Portanto, daí eu diria assim, o conhecimento humano é fundamental. Okay? Nós não podemos cair no erro de deixar de aprender. Okay? Eu ontem estava vendo um cartoon que eu achei fantástico. Okay? E o cartoon retratava os humanos todos de celular na mão, não é? Todos ali vidrados, e tinha dois robôs, um lendo o livro e outro aprendendo a desenhar. Ou seja, nós estamos distraindo, nós nos estamos distraindo e a IA está aprendendo. Ou seja, nós temos que aprender todos os dias. Não é? Porque eu acredito que a IA pode ser poderosa como um complemento à inteligência humana. Ou seja, eu gosto mais de falar de inteligência aumentada, não é? E aí sim, e aí, obviamente, quando falamos da questão, o que vai acontecer com os empregos das pessoas. Eu diria, não é? E muitos dos especialistas, que eu tento ir mantendo-me atualizado com alguns dos que são possivelmente das pessoas que já estudam estes fenómenos há mais tempo, o que se fala é que, ok, muitas das tarefas que hoje vemos associadas com alguns empregos vão passar para a inteligência artificial. Ok, mas o resto temos que ser nós, não é? E lá está. Se nós não soubermos, aliás, se nós possuirmos o conhecimento, podemos ir muito mais longe. Ok? Até porque para alimentar as máquinas precisa da inteligência humana. Não, e a própria inteligência artificial, ela carece de um input. Ela não sai do nada. Você não olha para um robô e ele te dá uma solução que saiu. Não, você tem que oferecer informações para ela e depois pedir que ela te ajude a encontrar soluções. Então, é essa relação com a inteligência artificial, por exemplo, que algumas pessoas ainda não entenderam. Ela não vai tirar uma ideia do éter. Não, eu tenho que alimentá-la com informações e por isso é um processo muitas vezes contínuo, tá certo? Às vezes pode durar 5 minutos, às vezes pode durar 3, às vezes pode durar um pouco mais, mas o fato é esse. Quer dizer, então, se você não tiver o esforço de entender a tua realidade, como foi dito pelo professor Trigo, se você não se preocupar em entender, conhecer o teu consumidor, entender em que circunstâncias ele vai consumir, como é que são as características desse mercado, quem influencia, quem não influencia, e dá isto, você nunca vai ter dela a ideia do que vai ser o futuro. Porque falta confiabilidade, ela não tem com o que lidar, né? Então, eu entendo que uma outra coisa que eu concordei absolutamente com o professor Trigo, eu só queria complementar. Às vezes, fica um senso comum de que tem que inovar a qualquer custo. Isso não é bem assim. Foi isso que eu me referia, escolher a hora para inovar. Hoje a Meta está voltando atrás com a questão do metaverso. Por quê? Não porque percebeu que não é o momento. Ela investiu, agora está retornando e é assim que funciona. É um processo. É a coragem de se expor ao erro, tá certo? Para poder aprender com ele, se recompor. Isso não é um fiasco.
como eu vi muitas vezes na imprensa, não é um fiasco, ao contrário. É um processo de enriquecimento que vai permitir que ela volte com mais força. Agora, serve para a gente dar um recado para a generalidade das pessoas. Não se pode inovar por inovar. Eu tenho que ter um bom motivo. Eu tenho que dominar o processo de inovação para escolher o que eu vou fazer de novo. E de uma forma geral, qual seria, por exemplo, um motivo para uma empresa inovar? Competitividade, a questão do público, né, dos consumidores que agora estão também com outra forma de ver o mercado? Olha, não há um motivo. Isso é uma característica que sempre existiu. Você tem que estar absolutamente ligado, conhecedor da realidade do teu mercado. Seja no âmbito do consumo, seja no âmbito da concorrência, seja no âmbito da legislação, seja, enfim, todo o contexto no qual a tua empresa está inserida. E isso, que antigamente se fazia de tempos em tempos, com pesquisa, agora se faz dioturnamente, se faz todo dia. E isso deve ser algo... A grande recomendação que se pode dar para uma empresa hoje é desenvolver competências para adaptar-se à mudança permanente. Isso é, eu entendo, um desafio importantíssimo para as organizações. Elas têm que ter velocidade de reação. Algumas são muito lentas, outras... Não, não dá para você esperar. É preciso ter capacidade de enxergar, ver o ponto de mudança da curva e estar pronto para agir naquele instante. E essa agilidade as startups trouxeram e algumas empresas tradicionais estão absorvendo. Verdade. Seria Concordo. Seria isso. Eu acho que, efetivamente, é aquilo que o professor diz. Tem que fazer parte do DNA de uma organização, ou seja, como todas as outras áreas que existem na organização, como é preciso a parte financeira, a parte dos RH, é preciso que a inovação também faça parte do DNA da organização. Isso quer dizer que todo mundo possui essa filosofia de gestão. Essa filosofia de gestão. Eu acho que o caminho é por aí. E lá está, como a Maria estava falando, não é? Isso as startups trouxeram, não é? As organizações incumbentes, não é? Como costumamos falar, têm uma vantagem incrível sobre as startups, que é tudo o que já têm construído, os clientes que já têm, o know-how que têm. Se conseguirem assimilar então essa nova filosofia de estar... Eu gosto muito de ir buscar uma citação que foi o criador da UPS, não é? do delivery ou das entregas, não é? Que quando foi criada ainda faziam entregas a cavalo. Não é? E o fundador da empresa dizia: nós temos que estar num estado de insatisfação construtiva permanente. Insatisfação construtiva, não aquela destrutiva, não é que nunca estamos satisfeitos, não. Isso quer dizer que podemos sempre melhorar, não é? E acho que é por aí que, não é? Se conseguirmos que a nossa organização consiga atingir esse estado, não é? Encontramos sempre formas de melhorar e, claro está, sempre obcecadas pelo cliente, não é? No fundo, a Amazon, que eu diria que será uma das empresas mais inovadoras do mundo, não é uma das coisas que o Jeff Bezos sempre foi dizendo: nós somos dos mais inovadores do mundo porque estamos sempre testando, estamos sempre falhando, estamos sempre aprendendo, todos os dias, não é? E aprender continuamente. Exatamente. E então, eu diria, e se formos ver, não a página do e-commerce da Amazon, mas se formos ver a página corporativa, tem lá como primeiro princípio a obsessão pelo cliente. Ok? Ele não diz que é obcecado por outra coisa qualquer. Não. A obsessão pelo cliente. Porque se nós soubermos dar respostas àquilo que os clientes querem, e a inovação, não é? Eu gosto de descrevê-la como é, e concordo, não é? Até porque os clientes muitas vezes só querem poder comprar aquilo que sempre compraram, da forma que sempre compraram.
não é? E é preciso percebermos isso. E temos aí vários cases, não é? De grandes empresas que resolveram mudar e que, lá está, depois tiveram que voltar atrás, que nem a Meta, não é? Porque os clientes disseram que é isso. Ou seja, ninguém pediu, mas houve aquela ideia de, é preciso inovar. Não. A qualquer custo. Não é? E então temos, não é, casos de bebidas que tentaram introduzir, não é? Bebidas gasificadas que todos conhecemos e são muito famosas em todo o mundo, que introduziram alguns sabores e que mudaram a própria fórmula da bebida, não é? E que depois tiveram que retroceder porque os clientes começaram a dizer não queremos isso, não é? Portanto, acho que acima de tudo é isto, é esta insatisfação construtiva permanente, a obsessão de perceber como é que podemos melhorar a forma como servimos os nossos clientes, e é por aí. E umas vezes... E isso não é simples. Não. Porque como o professor Trigo falou, tem coisas que você não consegue numa entrevista direta com o consumidor. Suponha que eu queira desenvolver... Se eu perguntar numa pesquisa para todo mundo aqui, que tipo de acessório de automóvel você gostaria que eu produzisse e te oferecesse? É muito pouco provável que alguém dissesse, eu gostaria que o senhor desenvolvesse um equipamento que criasse um campo eletromagnético que impedisse meu carro de bater no outro. Ninguém vai pedir isso. Por quê? Porque isso está fora da estrutura cognitiva. Agora, se eu perceber que isto é bom e eu terei que usar outras maneiras que não a pesquisa direta, é por isso que torna complexa a atividade do inovador. Eu preciso descobrir outras maneiras de perceber que isso pode ser útil. E aí, se eu oferecer, eu tenho que ter segurança que se oferecer isso ao preço adequado, haverá mercado, porque isso vem ao encontro de uma expectativa de benefício não satisfeita. Então, é essa complexidade que torna necessário que o empreendedor inovador tenha que conviver com o risco, aceitar o risco, tenha uma cultura de expor-se ao erro e, acima de tudo, desenvolver uma observação permanente, um aprendizado permanente para entender melhor o seu ambiente. Excelente, excelente. Bom, a gente já falou aqui, né, nesse breve bate-papo sobre grandes nomes de empresas, Meta, Amazon, Google. Gostaria de saber de vocês dois, quem inspira vocês quando o assunto é inovação? Eu sei que você gosta muito do Richard, lá da Virgin. Gostaria que você falasse um pouquinho por que ele é tão inspirador para você. E o professor também. Vamos começar com o professor Trigo. Se tiver mais um, por favor, acrescente na lista. Não, eu gosto muito, li várias biografias, não é? Porque foram lançadas várias, do Richard Branson, não é? Da Virgin. Eu gosto porque ele é aquele case de pessoa que estava condenada ao fracasso, ok? Ele tinha dislexia, sofria dislexia e vaticinaram que ele nunca seria alguém na vida. Ok? E ele, graças também a um investimento forte da mãe dele, ok? Não, isso não vai ser verdade, ok? E, obviamente, aquilo que há bocado o professor Silvio falava, da persistência, do querer muito, do aprender, cair, aprender, levantar. Vamos continuar. Não é? Ele conseguiu e começou entendendo onde poderiam estar uma oportunidade, não é? O Grupo Virgin começou lançando uma revista para jovens adolescentes sobre música, ok? E dali fora criou, não é? Parte de música, não é? Gravou algo com alguém que na altura não era muito conhecido, mas que, não é? Um cara chamado Jean-Michel Jarre, que criou um dos primeiros álbuns de música eletrónica, não é? Algo novo na altura, e foi um sucesso, e daí trouxe muitos dividendos. Mas voltando um pouquinho atrás, o Richard Branson criou a tal revista de sucesso que
chegou um grande grupo da área editorial para comprar, ok? E na última reunião já de acertar pormenores, ele se virou para o pessoal desse grande grupo e disse: ainda havemos de lançar juntos uma companhia aérea. E os caras acharam ele é maluco e desfizeram o negócio. E nós hoje sabemos que ele lançou a companhia aérea, certo? Ou seja, já naquele tempo, ok, ele tinha essa visão. E para o senhor, né, professor Micciotti, quem é que te inspira? Olha, muita gente inspira, né? Tem muita gente boa. Mas tem um empresário que particularmente me estimula um pouco. É o John Cohn. Ele foi, junto com o Kent, ele na verdade criou o WhatsApp. Então, ele era um ucraniano extremamente pobre, com 16 anos foi para a Califórnia, nos Estados Unidos, vivia com a mãe às custas do governo, comia comida que davam por conta dos selos para quem tivesse necessidade. Enfim, ele teve e mesmo assim ele conseguiu se sobressair, ele empregou-se na área de tecnologia, nunca foi um brilhante estudante, ele não tem títulos formidáveis. Ele mesmo disse que estudou matemática, estatística e nunca foi bom nisso. Mas um dia ele saiu da empresa que estava e criou o WhatsApp. E esse é um ponto importante. Primeiro, a ideia por si só já é interessante. Mas ele, quando saiu com o WhatsApp, era só para responder chamadas do tipo, você telefonava para alguém, o WhatsApp servia para dizer, olha, eu estou ocupado agora. Era o máximo que o WhatsApp... E ele percebeu que isso não estava dando certo, né? Então, aí eles ampliaram para conversação. E aí o WhatsApp virou o que é. Então, o que a gente encontra aí? Primeiro, a característica de que o empreendedor não precisa ter pré-requisito. Ele não precisa ser rico, não precisa ser de família, não precisa nada. Ele tem que ser alguém que tenha vontade, coragem, disposição a erro, um elenco de características que lhe são próprias. Então, essa é a primeira característica. Segundo, ele errou e não se abateu. Ele insistiu, corrigiu e transformou o negócio dele no que é. Isso em 2009, em 2014 ele vendeu, pela quantia que vendeu, e por esse conjunto de características, eu acho que ele é um empreendedor realmente que é brilhante, sob o aspecto, considerando a origem, o esforço que ele fez de usar suas competências, se expor corajosamente ao erro, tá certo? E aqui a coragem entendida, não coragem como ausência de medo, não. A coragem entendida como a disposição de continuar apesar do medo, porque a ausência de medo é loucura, né? Então, eu não confio em quem não tem medo. Agora, eu confio em quem tem disposição de continuar apesar do medo. Essa é a coragem que a gente espera que o empreendedor tenha. Então, eu acho que ele tem muitas virtudes, por isso é que eu o destacaria. Sem prejuízo de ninguém, né? Mas acho que ele tem uma história boa. Maravilha, maravilha. Bom, os senhores são professores, né? A gente aqui já falou de tecnologia, a gente sabe que essa proposta do ChatGPT está, inclusive, deixando alguns professores de cabelo em pé, porque corre o risco, né, dela acabar fazendo o que o aluno deveria. Não ser aquela ferramenta, e sim ser o fazedor, né? Aí eu gostaria de saber como é que vocês, professores, estão se preparando, né, para não deixar que essa tecnologia os engula, né? Para que vocês consigam continuar seguindo na sala de aula. Complementando o que você falou, lá em Portugal, os alunos também estão usando o GPT para fazer por eles? É assim, eles não nos dizem, não é? Não, mas sabe-se disso, não? Eu acredito que estarão. Porque eu tenho um temor de que esse seja um atalho que só no Brasil as coisas fazem. Porque aqui busca-se muita facilidade. Não, né? acho que então, não. Lá também fazem isso. Acho que sim, acredito que sim. É um triste consolo, não é? Não, mas lá está, a pergunta, não é? Como é que nos mantemos atualizados nesse mundo? Eu voltaria a esta questão, não é? Eu tento aprender todos os dias, não é? Porque eu acredito que o papel de um professor, mais do que
criar grandes conteúdos e por aí fora, porque esses estão disponíveis para qualquer um de nós, não é? É eu conseguir olhar para cada aluno e conseguir orientar cada aluno como um indivíduo, ok? Individualmente. Ou seja, nós temos que perder a noção do ensino que não muda há 300 ou mais anos, não é? E, primeiro, acho que os professores têm que ser mais valorizados. Primeiro ponto. Para podermos exigir esse ensino que se preocupa, não é, com cada um dos alunos. Não é? Porque eu tenho uma prima que é médica, não é? E ela diz, mas se não fossem os professores eu não seria médica. Portanto, eu sei que posso parecer não é, imparcial, mas realmente os bons professores podem, não é? Como eu felizmente tive, por exemplo, uma das pessoas mais importantes da minha vida foi o meu orientador de doutorado, ok? Ou seja, abriu-me, não é, horizontes, e se eu estou hoje aqui falando com vocês, sei que o devo também a ele. Portanto, primeiro, acho que temos que voltar a valorizar quem é professor, porque é diferente. Há professores e há quem dê aula, ok? Exatamente. E é bem diferente. E nós, para termos bons professores, temos que valorizá-los, ok? Da mesma maneira, para ter Cristianos Ronaldos, se valorizam os Cristianos Ronaldos, se achamos que é importante para a sociedade bons professores, temos que os valorizar. E depois de os valorizar, certamente vai haver mais gente boa, interessada em poder ser professor, ok? E ser professor é essa coisa de dizer assim, ok, quem é esse aluno que está aqui à minha frente? Eu vou contar só um episódio. As minhas aulas, eu sou muito triste hoje em dia, porque nas aulas quase já não falo. Como já repararam, eu gosto muito de falar, não é? Pronto, então as minhas aulas, inclusive por causa da questão do ChatGPT, eu acho que nós temos que trazer cada vez mais para aulas práticas, ok? Dizer assim, ok, como é que eu pego nessa matéria e a coloco em formatos que os alunos consigam adquirir as competências que são necessárias aqui, de forma prática. E eu assim vou ver quem faz e quem não faz. Ok? Pronto. Mas então eu estava ainda dando uma aula um pouco no modelo mais tradicional, não é? Porque havia ali uma parte teórica que era importante falar, e eu olhei para a turma e vi bastante pessoal distraído, não é? Com o celular, e fiquei... Mas depois pensei, não, a culpa é minha. A culpa não é deles. Se eu sei que a sociedade hoje é assim, não é? Aquilo é um reflexo da sociedade, andamos todos mesmo, é? Ali. Eu é que tenho que conseguir transformar a minha aula de forma a que haja interesse a ir fazendo. E, obviamente, reformulei a forma como fazia aquilo. Okay? Sempre com a postura do estar insatisfeito de forma construtiva. E depois, essa obsessão pelos clientes, não é? Pelos meus clientes ali naquele momento. Perceber, ok, não é? E pergunto sempre, todas as aulas, então o que é que você quer ser no futuro? Porque é que veio fazer? E então, tento sempre, não é? Ir adaptando. É uma influência positiva, né? Sim. Obviamente, há alguns que não querem, tudo bem, pronto, não posso obrigar ninguém. Mas depois também não me peçam para conseguir fazer. Porque isto também dá trabalho aos alunos, não é? Também é muito mais simples aos alunos irem para uma sala de aula e ter um professor lá a falar durante as horas que for e depois decorarem umas coisas, fazer um teste e por aí vai. E muitas vezes nem precisam decorar porque vão tentar outras formas de fazer o teste, não é? Agora, se chegamos à sala de aula, não, agora é para trabalhar. E há alguns que não gostam. É? Então eu diria ter este foco, dizer assim, ok, o que é que estes meus clientes precisam, ou porque é que eles estão aqui, o que é que eles estão procurando, quais são as suas necessidades. Depois outra coisa que eu procuro sempre é estar muito perto de gente da prática,
Ou seja, eu estou constantemente procurando estar com administradores, com donos de empresas, não é? Perceber se aquilo que eu acredito está realmente em sintonia com aquilo que é a realidade do mundo empresarial, não é? Dá trabalho, mas isso é ser professor. E o senhor, professor, como é que consegue dia a dia se recapacitando, né? O aprendizado constante? Olha, tem uma característica no professor que a sua existência garante essa atualização, que é, indo na esteira do que o professor Trigo falou, nós temos que ter consciência de que quando uma aula acaba, o mundo não é mais o mesmo. O mundo mudou. Porque os alunos aprenderam alguma coisa, porque o professor aprendeu alguma coisa. E a hora que a gente percebe isso, a gente percebe a importância da aula. Como qualquer prestação de serviço, e o ensino é um serviço, quem recebe o serviço, o cliente do serviço, ele participa dele. Se você for num instituto de beleza e não ficar com a cabeça parada, a pessoa que está cuidando do teu cabelo não vai fazer um bom trabalho. Então, é preciso que você, sabendo da importância daquele momento que você está passando, estimule os alunos a perceberem a mesma coisa. E esse talvez seja o grande desafio. Fazer com que eles percebam a importância do momento que está se vivendo ali. Uma aula não é mais uma, ela é a. Como aquela não haverá outra. Por mais que eu faça isso há 50 anos, eu nunca repeti uma aula. Por mais iguais que elas possam ter parecido. A hora que você percebe isso, você desenvolve, e isso é característica do professor, você desenvolve os sentidos. Você consegue perceber no olhar a distância que o aluno está, a presença dele. Você consegue desenvolver maneiras de competir com o celular, como foi dito pelo professor, de sorte a conquistar. E para isso, essa sensibilidade que o professor desenvolve, e eu não consigo explicar melhor do que isso. Mas como é que isso funciona? Eu não sei como é que funciona. Isso funciona, tá certo? Acho que uma mosca não saberia como é que ela consegue com as antenas perceber. Eu também não sei. Mas isso é uma característica. Isso leva o professor à atualização. Eu percebo. Tem atualizações que são visíveis. Eu, por exemplo, tive 10 dias para me adaptar ao ensino remoto. Veio a pandemia, não tem mais aula. Senhores professores, vocês têm que desenvolver aula à distância. Em 10 dias, eu tive que aprender como mexe nisso, como mexe naquilo, na minha casa, iluminar, não sei o que. Bom, foi possível. Eu e todos os outros professores. Nós conseguimos isso, muito rapidamente. Então, tem outras atualizações que não são tão simples assim. A atualização, a expectativa de benefício. A expectativa, por exemplo, se você entrar num curso de administração, você tem um aluno com um perfil e com uma projeção de futuro. Se você entrar num curso de comunicação, você tem outra perspectiva de futuro, outra expectativa a ser satisfeita. Então, essa realidade tem que ser percebida, para que você consiga. E aí volta uma coisa que foi dito pelo professor Trigo. É o questionamento permanente. Como eu posso fazer melhor? Isso sendo incorporado, mas isso é uma coisa que a administração ensina desde sempre. Estar atento, estar ligado, mas não tem novidade nisso. A novidade é que você tem que desenvolver algumas competências, por exemplo, em áreas que não eram suas. A tecnologia nunca foi uma área que eu fui muito. Hoje eu tenho que ser. E ainda assim, eu peço socorro para o meu neto, porque tem coisas que ele sabe e eu não sei. Porque ele é um nativo digital, eu não sou. Então, isso me faz pensar que eu tenho que me dedicar mais para isso. Mas isso é normal, né? Então eu diria, olha, um professor, ninguém precisa ensinar ele como ele faz para se atualizar. Quem dá aula não tem jeito. Quem só dá aula vai sofrer. Agora, quem é professor sabe como se conduzir. Sabe, porque ele respeita o aluno. Ele respeita o momento que ele está vivendo.
E para que isso tudo dê certo, ele sabe que ele tem que estar atualizado. Eu não posso entrar numa aula sem ter um exemplo recente. Eu não posso contar um exemplo de 300 anos atrás. Tá certo? Eu tenho que estar atualizado necessariamente. Então, mas isso eu acho que é um pouco da característica do professor, né? Quem se percebe como professor. E muita gente dá aula. Tá bom, não estou falando desses. Esses eu sei lá como eles fazem. Mas o professor tem mais ou menos esse perfil que eu te falei. Excelente, professores. Bom, a gente já está quase acabando o nosso ADM Encast. Antes de pedir a dica de leitura para ambos, eu gostaria de saber, a gente está falando de educação, a gente saiu um pouco da inovação, mas acho que a educação está ligada à inovação e vice-versa. Eu gostaria de saber, principalmente na opinião do professor Micciotti, se ele acha que os cursos superiores de administração aqui no Brasil, depois eu vou pedir para o senhor fazer um paralelo lá em Portugal, se os cursos superiores de administração aqui no Brasil estão sabendo preparar o aluno para esse mercado de trabalho tão tecnológico, que está exigindo tanta inovação. Bom, você está me perguntando se estão sabendo se preparar. Se o senhor na sala de aula percebe Porque dizer isso. que estão preparando, todo mundo fala. Uhum. O que não quer dizer que eu quero saber, esteja. assim, na sua percepção. A questão do empreendedorismo e da inovação, ela impõe experimentação, ela impõe ambiente propício ao exercício do empreendedorismo. Então, o empreendedorismo não se restringe a uma disciplina chamada empreendedorismo. Eu vou ensinar, não, e fica nisso. Isso não é suficiente. É preciso que a instituição tenha um ambiente que crie a incubação de novas ideias, que dê espaço para novos projetos. Lá em São Caetano do Sul, por exemplo, na Universidade Municipal, nós temos um hub que tem essa função, acolher projetos de quem queira. E esse é um outro ponto importante. Não se pode imaginar que todo mundo quer ser empreendedor. Isso é uma falácia, não é assim. Como foi dito aqui já, a pessoa tem que querer, tem que ter o DNA para isso. Só que o que a escola deve fazer? Deve criar um ambiente propício a que essa pessoa que tem esse DNA, que tem essa disposição, que tem essa coragem, que tem essa perseverança, consiga se encontrar. Tá certo? Então, é um laboratório, entre aspas, né? Essa incubadora, vamos chamar assim, talvez para simplificar a ideia, que vai servir a poucos, não pode ser, sabe, você não pode imaginar que todo mundo vai entender aquilo e vai se dar, não é porque não é para todo mundo, é para aqueles que têm a vocação, para aqueles que têm as características referentes ao que se espera de um empreendedor. Então, eu acho que muito poucas escolas fazem isso hoje. Existem recursos, por exemplo, como competições, concursos de projetos, são muito úteis, algumas federais fazem isso com muita competência, mas eu entendo que essa questão ainda não faz parte do critério de escolha da universidade. Sim. Quando os estudantes começarem a valorizar isso, aí isso vai passar a ser incorporado. Hoje eu acho que o que a gente tem é um pouco de verniz. Eu tenho aqui uma disciplina que fala de empreendedorismo, então eu... Não tem. Isso é quase nada, tá certo? Então, poucas instituições já estão envolvidas no processo, mas fazem isso muito bem. E acho que isso está se disseminando. Cada vez mais, isso está sendo percebido pelas instituições como uma forma de agregar valor à sua imagem, como uma forma de se distinguir. Agora, eu insisto num ponto só. Não pode se restringir a um conteúdo programático de uma disciplina. Tem que ter ambiente. O empreendedorismo precisa de ambiente para se desenvolver. Perfeito, professor. E como é que está, né, esse assunto em Portugal? A gente tem referências de grandes universidades portuguesas. Você sente mais que há essa experimentação que o professor Micciotti sente falta aqui? Eu acho que é paralelo, não é? Ou seja, acho que estamos no mesmo barco, não é? Como se costuma falar. Eu acho que um dos grandes problemas, que possivelmente é também um que encontramos em muitas organizações ainda, é os silos, não é? Ou seja, o pessoal de TI
está em TI, não se mistura com o pessoal da administração, não se mistura com o pessoal de saúde e por aí fora. E esse tem que começar a haver, não é, estes cruzamentos. Eu posso dar um exemplo, não é? Lá, não é, eu sou responsável por uma cadeira de empreendedorismo no curso de administração, não é? Empreendedorismo e inovação. Uma das coisas que tentamos é, obviamente, que seja um espaço de experimentação, porque não pode ser outra coisa, não é? Apesar dos alunos não estarem habituados e ser difícil, não é? E eu, na última aula que os coloquei a ter que ir observar e falar com potenciais clientes, não é? Que nós criamos ali um simulacro, não é? O mais parecido possível, não é? Em que eles teriam que desenvolver produtos ou serviços para estudantes universitários na cidade do Porto, que era para não terem desculpa de dizer não encontrei nenhum potencial cliente, não é? Assim não tinham desculpa, estavam lá na universidade, era falar com colegas, mas eles foram, não é? E trouxeram as entrevistas e eu dei os parabéns, não é? Porque não é fácil isto, não é? Ainda por cima, na idade deles, que têm que manter certa... não é? Mas tem que ser por aqui o caminho, não é? Mas a ideia poderá passar por se ali surgirem coisas interessantes, eu, sem ser nada ainda formal, não é nada formal, mas ir falar com os meus colegas de TI e que eles também têm, ao longo do curso, uma cadeira em que tenham que implementar coisas, projetos. Então, vamos colocá-los a falar, não é? Eu acho que isto existe porque há professores que de repente vão falar com o colega, mas isto tem que passar a ser algo que eu acho que as universidades têm que começar a perceber, que têm que começar a trabalhar assim, não é? Porque, por exemplo, uma das startups de grande sucesso, é um unicórnio já, que nasceu no Porto, chama-se Sword Health, e é uma empresa ligada à área da fisioterapia, okay, que fornece um serviço em que nós conseguimos ir mantendo a nossa saúde com um fisioterapeuta que vai estar à distância, mas eles desenvolveram todo um hardware e um software que permite avaliar se estamos fazendo as coisas corretamente ou não. Ou seja, foram pessoas de engenharia com pessoas da área da saúde que criaram, e é um unicórnio, não é? Isto mostra a necessidade de nós ter essa interação, não é? Porque para o cara daquela área a inovação acontece, é isso, juntando saberes, não é? Porque para aquele cara é lógico, isso faz-se assim, não é? Eu tive um caso que eu estava aconselhando um empresário da área da TI, não é? E ele estava, estou querendo vender aqui um software para advogados. E eu, ok, com quantos falou? Não é? Não respondeu direto. Eu, já vi que não falou com nenhum dos potenciais clientes. Temos uma funcionária do marketing que falou com uma amiga que está agora começando a estagiar num escritório. E então, eu peguei nele e disse, vai comigo passar uma manhã a ver os advogados trabalhar. E fomos. E para ele fez logo, e foi simples, dizer, eu posso usar isso e isso para facilitar a vida deles, não é? E lá está, é isto, é este cruzamento de saberes que resulta realmente... E hoje tudo é cruzamento de dados, né? A gente não pode deixar de fazer isso na base, né? Exatamente. Dos negócios. Bom, a gente infelizmente está chegando ao fim dessa edição do ADMcast. Eu gostaria de pedir para vocês dicas de leitura. Pode ser sobre o tema de hoje, inovação, como também pode ser títulos que vocês acham interessante a gente conhecer. Vou começar com o professor Micciotti. Olha, eu sugeri, e fiz uma pesquisazinha para entender o que talvez pudesse ser útil. E eu entendo, eu notei aqui, li, achei interessante, um artigo, o nome dele é Empreendedorismo Inovador, proposição de um framework conceitual interativo. Ele é de Machado e outros autores, foi publicado na revista Administração, Sociedade e Informação.
nesse quadrimestre, janeiro e abril de 2013. Então ele é muito novo. E por que eu estou sugerindo isso? Na realidade é um trabalho bibliométrico com uma revisão sistemática da literatura que levantou o tema publicado na plataforma World of Science e Spell e, usando os filtros adequados, chegou em 114 artigos muito atuais que abordam esse tema, e esse artigo justamente traz a essência desses artigos, do que eles têm de comum, etc. Então, para quem está querendo se introduzir ao tema, se iniciar no assunto, eu diria que é um bom começo. É um artigo, eu vou repetir aqui, olha. A gente vai colocar até aqui embaixo então, no tá bom. descritivo. A gente vai colocar, mas se o senhor quiser repetir, por favor. Não, então não é necessário. Bom, vou repetir, pronto. É empreendedorismo inovador, proposição de um framework conceitual interativo. Os autores são Machado, Martens e Knaes. E a editora é a revista Administração, Sociedade e Inovação, desse primeiro quadrimestre de 2023. Perfeito, professor. Muito obrigada pela dica. Agora o senhor. Agradecendo aqui ao professor, porque já vou ter que ler, não é? Já me facilitou a vida, já vou ter aqui certamente um artigo que me vai permitir fazer aquilo que gosto de fazer todos os dias, que é aprender. A dificuldade é dar só uma dica, não é? Pronto, mas então eu diria, eu vou dar uma dica da temática que estivemos falando, e é um livro que foi escrito, eu acho que ele é de 2018, ok? O principal autor é, infelizmente, um professor que nos deixou agora na altura da pandemia, que é o professor Clayton Christensen, o pai da inovação disruptiva, não é? Que ele escreveu O Dilema do Inovador, um livro muito conceituado na área da inovação, que qualquer pessoa que goste da área tem que ler, mas eu diria que e ainda bem que vamos pôr vamos colocar, porque aí eu já vou fornecer a referência de português. Ok, eu vou falar do título em inglês, que foi o título que eu li, que foi o Competing Against Luck, né? Onde o que é abordado é a teoria dos jobs to be done. A teoria que explica porque é que um cliente contrata e utiliza um produto ou um serviço, não é? E esse é que deve ser o nosso foco. Eu acho que é um livro muito didático, muito na prática, não é? Mas que se não dominarmos isso, as chances de inovar, da inovação ter sucesso, descem consideravelmente. LinkedIn, ambos estão no LinkedIn. Sim. Quem quiser acompanhá-los, por favor, professor. Miguel Trigo, não é? Miguel a gente coloca também no descritivo. É só lá. E o LinkedIn do professor? Silvio Minchotti. Perfeito. Qualquer dúvida sobre as dicas, sobre os LinkedIns, a gente vai colocar aqui no descritivo. Eu quero muitíssimo agradecer a todos vocês que estão aqui conosco. Foi um prazer falar com ambos, como eu falei, administradores, professores, para trazer essa temática da inovação. Se você está nos assistindo no canal A Serviço da Administração, muito obrigada pela sua audiência. Se você está nos ouvindo e também nos vendo no Spotify, muito obrigada também. Não esqueça de se conectar com a gente através das redes sociais, mandar suas mensagens, seus comentários, de se inscrever no canal A Serviço da Administração, para a gente saber o que é que vocês estão achando sobre os nossos programas. Combinado? Espero todos vocês no próximo ADM Cast. Tchau, tchau!